nos ensina sobre isso. Paulo também, falando que o corpo de Cristo é um só e ele é a cabeça, e todos estão no mesmo corpo e cada um na sua determinada função porque ele quis, ele também está falando da união. E quando ele fala que alguns membros que parecem inferiores querem ser maiores ou superiores a outros, alguns dizem, simplificar, não, eu não quero ser no corpo de Cristo dedo menor, medindo o pé. Ele é inferior, não serve para nada, só para topar e doer. Mas é ele que dá o equilíbrio. Muitos se esquecem de que a nossa língua é tão importante e colocam ele como um membro inferior. Se esquecem que a língua é importante quando você está se alimentando, é ela que joga o alimento para dentro, fazer a digestão, é ela que evita você ser sufocado. E assim alguns membros do nosso corpo parecem inferior e a gente quer rejeitar, como o apóstolo Paulo nos diz. Outros querem ser mais honrados. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre ser menos honrados ou ser menos reconhecidos? Paulo também retrata sobre um vaso de barro. E também ele fala de outros vasos, de ouro e de prata. Mas nós, como crentes, mediante o que Paulo ensina, mediante Deus, qual é o vaso que nós necessitamos ser? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4. O versículo que quero usar como versículo base para essa noite. Segundo Coríntios, capítulo de número 4, verso 7. O apóstolo Paulo vos escreve assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória a Deus, aleluia! Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus não seja de nós, mas seja dele. A excelência de Deus em nós vem dele e não é nossa. Quando olhamos e vamos tentar analisar o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, falando que um grande tesouro está dentro de um vaso de barro, você vai lembrar de Jeremias 18, não tem como esquecer de Jeremias 18. Quando Deus falou com ele, disse: desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. E Jeremias desceu à casa do oleiro, olhou para o vaso, viu o oleiro trabalhando, e ele diz que o vaso se quebrou, mas quebrou na mão do oleiro. E ele disse de Jeremias: não poderia eu fazer isso com a casa de Israel? O vaso quebrado, eu refazer ele novamente. Porque eu preciso entender que vaso de barro pode ser quebrado, mas na mão do oleiro, com o mesmo vaso que foi quebrado, ele refaz um novo vaso. Glória a Deus! Um vaso de ouro não, quebrou, não dá mais para fazer outro vaso. Um vaso de prata também não, quebrou, não dá mais para fazer outro vaso. Quando eu olho também para Isaías, no capítulo 64, verso 8, ele diz assim: nós somos um vaso de barro na mão do oleiro, e ele diz: o oleiro é que sabe o que faz com a sua obra. Nós somos um vaso na mão dele, e ele é que sabe o que faz com cada um do vaso que está na olaria. É preciso entender que Isaías está querendo trazer uma relação que o vaso de barro é Deus que faz, e não só faz, como ele faz, e quando o vaso é rachado ou quebrado, ele
um novo vaso. Quem nunca teve umas rachaduras? Quem nunca se quebrou? Aí a mão do oleiro pegou você, que um dia se rachou, que um dia se quebrou, e ele fez um novo vaso de adoração na presença dele. É o oleiro que está conosco. Mas só que a gente precisa entender. Isaías 45, verso 9, ele diz que quando estamos quebrados, aí Isaías escreve 45, verso 9, dizendo que quebrado nós somos um caco, só quebrado. Aí ele diz, mas o oleiro sabe o que faz com cada pedacinho que se quebrou. A gente vai entender que muitas vezes quando quebramos, quando passamos por um processo que nos dá rachaduras, a gente quer desistir. Nós queremos colocar Deus na parede e que Deus nos explique tudo. Aí Isaías está dizendo que mesmo quebrado, rachado, continue confiando na mão do oleiro que fez você um vaso de barro precioso que tem tesouros dentro. Quando olho para a palavra, e se você quiser me acompanhar, 2 Coríntios capítulo 1, no verso 8, 9 e 10, ele diz: irmãos, quantos de nós passamos por prova, tribulações? E o apóstolo Paulo vai dizer no verso de número 9, que ele nos livra de todo o mal, mesmo parecendo que é o fim da nossa história. Aí a mão do oleiro refaz um novo vaso em sua casa. Porque muitas vezes vamos se quebrar, sim, vamos ter rachaduras, sim, mas uma certeza temos que entender, que o Senhor continua cuidando de cada um de nós. O salmista Davi, no capítulo 31, verso de número 12, ele diz que eu me senti rejeitado, me senti morto como um vaso quebrado, mas eu lembrei que tem um que restaura qualquer um que pode ser quebrado. Porque vos digo, porque um vaso de barro ele é muito frágil, com poucas pancadas ele se racha. Você pode comprar um vaso e ele pode quebrar no transporte, ele pode ser quebrado quando você vai colocar ele em algum lugar na sua sala. O vaso de barro, ele é frágil, mas pode se quebrar. Mas na mão do oleiro ele refaz um novo vaso. Eu preciso entender, e trago a entender você, que se eu sou um vaso de barro, eu me alegro porque o apóstolo Paulo diz que é nesse vaso que tem tesouros escondidos, tesouros guardados dentro dele. Para quê? Para que se manifeste a sabedoria, a excelência do poder de Deus em nós. Aonde se manifesta o poder, aonde se manifesta a excelência de Deus? Nos vasos de barro. E onde se encontram os vasos de ouros e diamante? E onde se encontram os vasos que parecem ser mais importantes? Porque você, ao comprar ou desejar um vaso, você vai querer o mais elegante, você vai querer aquele que quando alguém chegar na sua sala logo chame a atenção. Mas o apóstolo Paulo nos diz que quando Deus escolheu escolheu você, Ele escolheu os vasos de barro para que a excelência do poder dele se manifeste. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Muitos vasos de ouro, prata, bronzes, que podem custar caro, olham para o alto e dizem: Senhor, por que eu não sou usado? Porque querem resplandecer algo que não é a excelência de Deus. Quando olho para a carta que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28, ele diz que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vil
sejam, as que não são, para confundir aquelas que são, porque para que Ele lá glorifique o nome dele em nossas vidas. Porque se Ele escolher aqueles que pensam que são, a glória de Deus não há de se manifestar, mas a glória do homem. Por isso Ele escolheu você, um vaso de barro, que para muitos não tem nenhum valor, mas para Deus tem um tesouro escondido. E que tesouro é esse? A excelência e o poder de Deus dentro de você. Aonde muitos vasos de ouro e prata são vazios e não tem a excelência de Deus. Mas eu quero destacar contigo que Deus não escolhe e depois se arrepende de quem Ele escolheu. Muitos que Deus escolhe perguntam por que Deus me escolheu. Porque você foi feito pela mão do oleiro. Muita gente quer questionar a escolha de Deus. Por que Deus escolheu aquele irmão? Por que Deus escolheu aquela irmã? Não queira saber o porquê. O oleiro é Ele, os vasos quem faz é Ele, como Ele quer, na hora que Ele quer, coloca onde Ele quer, tira da onde Ele quer. Na mão do oleiro, o vaso de barro sempre estará na frente do nosso Deus e dizendo: tem excelência do meu poder para se manifestar no meio do meu povo. Aleluia, Senhor Jesus. Quando olho para a carta do apóstolo Paulo e não faz acepção de pessoas, logo também entendo que o próprio apóstolo Paulo poderia ser visto por muitos como um vaso de ouro e de prata, como muitos pensam que são na casa ou na obra do Senhor Jesus Cristo. Ou quando olho para o apóstolo Paulo na terra, um dos principais ali, já fazendo parte do dos fariseus. E quando Deus se encontra com ele, e ele vai à casa de um irmão, fica orando 3 dias. Ele vai, Deus se manifesta na casa de Ananias e diz: Ananias, levanta-te e entra pela rua direita. Atos capítulo 9. Vai na casa de um Judas, chega lá, procura um homem da cidade de Tarso chamado Saulo. E eu imagino Ananias na intimidade de um vaso simples de barro, dizendo: meu Deus, já que o Senhor falou comigo, deixa eu conversar contigo. É aquele Saulo mesmo que mata, que espanca e aprisiona os crentes. E Deus dizendo: é ele mesmo. Eu imagino Ananias dizendo: Senhor, aquele é um vaso de ouro, aquele ali é um vaso de prata no meio do mundo. Aí no verso de número 10, Deus vai dizer: Ananias, para mim é um vaso separado para a minha obra. Glória a Deus, aleluia. Eu já presenciei, eu já vi vasos, quando eu falo de vaso, estou falando de igreja, que pareciam andar como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Vasos que ao entrar na igreja parecia que estava entrando um anjo na igreja. Barriga estufada para dentro, peito para fora, narizinho empinado para cima. Mas a manifestação da excelência e do poder de Deus não se manifesta. Mas vi uma transformação de Deus pegar vasos que pensava que era vaso de ouro, de prata na presença do Senhor, pensando que era melhor do que todo mundo. Aí Deus pega, espreme e quebra e faz um novo vaso de barro. E a excelência de Deus agora sim se manifesta no meio da igreja do seu povo, e o reino do Senhor ganha com a sua excelência. Glória a Deus. Pode incomodar quem está do teu lado e diga: você não é vaso de ouro, você é vaso de barro, porque a excelência está dentro de você e o poder de Deus se manifesta. Quando olho para a palavra do Senhor Jesus Cristo, oh Senhor, eu me deparo com alguns acontecimentos de pessoas que vão olhar e dizer: é esse aí mesmo, é essa aí mesmo que Deus quer, é esse aí mesmo que Deus vai usar, todo errado, não sabe fazer nada.
Aí me lembro agora de Êxodo 31 a 33, se não me falha a memória, que Deus chamou Moisés. E quando Deus chama Moisés, disse: Moisés, te darei a planta do tabernáculo. Constrói para mim o tabernáculo, Moisés. Chama os melhores homens. E Deus diz a Moisés: também faça para mim a arca da aliança. Representa a minha presença. Eu imagino Moisés dizendo: tá bom, Deus, eu vou à procura dos melhores homens, os melhores que possam mexer com a madeira. Eu vou caçar a melhor madeira. Imagino Moisés dizendo: Senhor, para ti eu vou caçar o cedro, a melhor madeira que tem. Aí Deus disse: não quero a madeira de cedro, eu quero a madeira de acás. E imagino Moisés dizendo: Senhor, mas a madeira de acás cheia de defeitos, ninguém trabalha com ela. Os melhores homens querem as melhores madeiras para fazer e esculpir as melhores artes. Aí Deus disse: as melhores artes eu vou fazer com a pior madeira. As melhores artes vou fazer com as piores madeiras. E Deus está dizendo: a arca representa a minha presença, vai representar a minha presença com as madeiras que ninguém quer usar. Aí eu imagino Moisés criticando ou pensando e conversando com Deus, dizendo: meu Deus, mas quem é capaz de trabalhar com essa madeira? A madeira de acás, ela é cheia de mondongo, cheia de caroço, não dá para fazer quase nada. Aí Deus disse: Moisés, não se preocupa, porque quando eu coloco algo, eu também capacito alguém para fazer a minha obra. Aí imagina Moisés, estou conjecturando para você me entender, imagina Moisés dizendo: tá, então eu vou caçar os melhores que podem fazer. Aí Deus disse: não quero os melhores, separa para mim Bezalel e Aholiabe. Aí Moisés não entendeu nada disso. Bezalel nem trabalha com isso. E Deus disse: é assim mesmo que eu faço. Eu pego, faço o que ninguém quer, capacito da minha excelência, capacito do meu poder. A Bíblia diz que Deus encheu ele de poder do Espírito Santo para fazer a obra que Deus determinou. Ei, não sei se você está me entendendo nessa noite, mas deixa eu te dizer, a obra que muita gente está dizendo não tem como fazer, Deus pega você, vaso de barro, e diz: você vai fazer a minha obra com perfeição, com excelência, porque vaso de ouro não tem capacidade de fazer. Mas você que é fraco, você que diz que não consegue, você que diz que não é ninguém, Deus enche e te capacita para fazer a obra dele. Aleluia! Oh, aleluia! E Deus capacitou o Bezalel, fez a arca. A arca foi feita de madeira. Depois vem Deus e diz: agora vou cobrir com ouro. A madeira representa a humanidade, mas vem o ouro por cima representando a divindade de Deus, porque o homem está aqui, vasos de barro estão aqui, mas vem a divindade de Deus e nos capacita a fazer algo mais. Por isso você é vaso de barro na mão do oleiro. Vamos lá, eu quero destacar com você 3 pontos num vaso de barro. Primeiro, ele sempre será escolhido. Por quê? Segundo quem trabalha, não sei nem a área que trabalha com isso, mas quem trabalha com barro afirma que existe 206 tipos de barro, mas somente 6 é capaz de construir, de fazer um vaso na mão do oleiro. De muitas espécies de barro, só 6 dá para fazer o barro com perfeição, um vaso com perfeição. Posso te dizer, você pensou ou você pensa que Deus não te escolheu? Você pensa que está na casa do Senhor apenas por estar? Você acha que Deus te tirou lá do mundo, lá daquela vida, para te colocar na obra, na casa, apenas para estar sentado mesmo? Será? Será que no meio de tanta gente, de Torquato Neto, será que você foi um acaso na mão de Deus mesmo? Eu preciso te dizer, Deus te escolheu. Ou você acha que está na igreja só porque é bonitinho? E se fosse assim, já tinha saído. Mas foi Deus que nos escolheu.
Você acha que na terra de um dos caldeus só tinha Abraão para Deus chamar? Não, Deus escolheu. Você acha que no meio dos filhos de Jessé, entre todos os irmãos, foi um acaso Deus chamar Davi? Não, foi Deus sabendo quem ele ia escolher para a obra. Só que nós não queremos entender, nós queremos compreender que Deus errou. E eu vou te dizer, meu filho, eu vou te dizer, mulher de Deus, Deus não erra em suas escolhas. Quem erra é eu, quem erra é você. Mas Deus não erra nas suas escolhas. Se você quiser me acompanhar, Isaías 49, verso 15 e 16, um verso que o irmão Gerson me contou esses dias, que Deus vai dizer: pode uma mulher se esquecer do filho que está no seu ventre, como a irmã Priscila pode se esquecer de estar grávida, se é capaz. Se é capaz da nossa irmã se esquecer que tem um filho, será se é capaz? Mas Deus diz: ainda que uma mãe se esqueça, eu não se esqueço de ti. Sabe por quê? Ele diz no versículo seguinte, dizendo: porque eu escrevi toda a tua história e todos os teus caminhos estão diante da minha face. Sabe o que é que Deus está dizendo, meu filho? Eu te escolhi. Você pode querer fugir, você pode querer correr, e Deus deixa, mas você corre, você tenta fugir, e quando você menos espera, Deus já está lá na frente dizendo: vai até onde, meu filho? Jesus, você acha que ficou vivo por causa da pandemia só porque você se cuidou? Foi? Tanta gente que se cuidou tanto e ó, desceu. Aí você acha que ficou vivo porque é bonitinho, porque tem dinheiro. Foi Deus dizendo: esse ninguém toca. Esse vai fazer a obra que eu escolhi nessa terra. Ah, Senhor. No meio de um acidente que era para você ter morrido, você está vivo até hoje. Por quê? Foi só a medicina que te salvou? Não foi. Foi a mão de Deus dizendo: eu te escolhi, ninguém toca em você. Aleluia. Só que nós não queremos entender, nós queremos correr, queremos pensar, imaginar que foi Deus que errou. Lucas, Deus não erra. Não, daí Deus não erra. Você foi escolhido no meio de tantas pessoas. Segundo, todo o processo de um vaso existe rachadura. Todo vaso de barro tem as suas trincas, as suas rachaduras. Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo vos diz: não julgo porque não encontreis a perfeição, porque eu também ainda não encontrei, ainda busco. Todo vaso de barro tem trincas. Sabe por quê? Ninguém é perfeito. Não, Deus não me escolheu porque eu não sou perfeito. Não, Deus não me chamou porque eu não consigo fazer, não tenho conhecimento, não tenho capacidade. Eu quero te dizer, meu filho, ninguém é perfeito. Você acha que Deus chama só aqueles que são perfeitos? Deus chama aqueles que Ele quer aperfeiçoar na obra do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo de número 2, verso de número 20 e 21, o apóstolo Paulo vai ensinar o jovem pastor dizendo no verso 20: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor,
e preparado para toda boa obra. Existem os vasos de ouro e de prata, mas aquele que está sendo vaso na mão do oleiro, um vaso de barro, esse está preparado para a obra do Senhor Jesus Cristo. Só que erramos tanto, meu querido jovem, que queremos analisar, que queremos julgar as pessoas pela aparência, julgamos pelo vestir, julgamos pelo falar. Certo que em determinados momentos realmente não dá para tirar os olhos, e realmente. Mas só que na casa do Senhor a Bíblia diz, e foi lido, que para Deus não existe grego, nécio, não existe separação. Só que vivemos um tempo que estamos julgando muitos vasos na casa do Senhor pela aparência. Não, esse é vaso de ouro. Eita, aquele ali é o vaso de diamante. E aquele irmãozinho é um vasinho de barro quebrado, todo rachado. Vivemos isso. Pensamento grego que se estabeleceu até hoje dentro da igreja. Pensamento grego é: nasceu bonito e é o semideus, nasceu feio e condenação à morte e ao inferno. Vivemos esse mesmo pensamento dentro da igreja, de julgar pessoas pela aparência. Olha que eu já sofri um bocado com isso, e ainda hoje eu sei que vou sofrer um bocado. O pastor presidente bem me disse: pastor Rosa, por você sendo ouvindo, falando para mim, para me aproximar, muita gente quando chegar na igreja vai querer ficar não. Eu disse: não, pastor, não vai acontecer não. E como é que aconteceu, Jesus? Já relatei aqui em casa. Já relatei que ao sair para um dia com a igreja, para ir para fora, acho que a Thalita estava conosco, ali na congregação dos Torrões, cheguei e quem estava dirigindo disse: pastor da igreja, veio sentar na frente. Eu demorei um pouco, tinha acabado de chegar, ainda estava de joelho orando, o diabo Daniel já estava em cima, e olhou para o diabo Daniel e disse: é o pastor, vem. O diabo Daniel sentou lá em cima, ele olhou para mim assim e disse: recebe, varão, fica aí. E quem estava dirigindo o culto disse: o pregador da noite vai ser o pastor da igreja que vem nos visitar. Eu pedi a Daniel: o senhor vai pregar, viu, pastor? Eu disse: recebe para o banheiro lá embaixo. É porque olhou para mim, irmão, pequenininho, disse que não tem cara de pastor, não tem voz de pastor, não tem tamanho de pastor. Eu já pesquisei um bocado de teologia, nenhum ensina como ser um pastor assim de aparência. E o diabo Daniel pregou, eu disse: recebo, mano. E ao tempo do culto, o diabo Daniel disse: não, o pastor é aquele lá, ó. O irmão eu assim, todo desconcertado, eu disse: mas ele também vai ser pastor em nome de Jesus. Isso era profetizou. A gente sofre com aparência. Lembro-me de chegar na igreja para pregar. A Letícia foi conosco. E aí eu cheguei primeiro, subi, fiquei na porta, todo importante, deixei a barba crescer, botei a barriga para dentro, veio para fora e disse: eu sou pastor da igreja. O irmão Jéssica saiu do carro, fechou a porta, o irmão olhou para mim e disse: ali estava o pastor, né? Eu disse: eu não disse isso. Eu disse: recebe, irmão Jéssica, é o pastor da igreja. A gente sofre, irmão, com as aparências. A gente chega para pregar, a gente pergunta: o pastor, aí olha para mim e disse, está do seu lado, ele olhou para mim e disse: prega 10 minutos, pastorzinho. Prega, meu filho. A gente sofre com aparência, irmão. Mas é melhor do que levar uma aparência do que a gente não é. Muitas pessoas com aparências de vasos de ouro. E Deus conhece o interior. Os vasos de barro têm a excelência de manifestar o poder de Deus. Só que somos criticados. Abra sua Bíblia no livro da carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo de número 2, verso 1 em diante. Verso 1 de Tiago 2 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Por quê? Se no vosso ajuntamento entra alguém, um homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sódica vestimenta,
e atentardes para o que traz a veste preciosa. E lhe dissertes: assenta-te tu aqui no lugar de honra. E dissertes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrato. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vós fizeste juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós vos invocai? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e bem fazeis a eles. 9. Mas, se fazeis acepções de pessoas, cometei pecado, e sois retarguidos pela lei como transgressor e como pecador. Estamos fazendo acepção de pessoas pela aparência. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: eu te amo, vaso de barro. A manifestação de Deus, ela sempre vai acontecer no nosso meio. Deus sempre vai usar aqueles que se humilha na presença dele. Abra sua Bíblia em Atos 6. Atos capítulo de número 6. Em Atos capítulo de número 6, verso de número 3, diz assim: escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Verso 4: mas vós perseveramos na oração e no ministério da palavra. 5: e este parecer contendeu a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procório, Nicanor, Timão e Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e esses foram separados para o diaconato. Quando eles querem separar os vasos, eles vão dar algumas características: que eles sejam de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Os apóstolos estão querendo alguns vasos preciosos para a casa do Senhor. Mas quando vejo Estevão sendo separado, quando vejo Deus colocando Estevão como um vaso para a obra do Senhor, a palavra de Deus diz que Estevão era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Vaso de barro é cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Vou repetir para você: vaso de barro feito na mão do oleiro é cheio do Espírito Santo, é cheio de fé. Porém, segura, vai ver só um pouquinho: vaso de ouro, vaso de prata, vaso de diamante, vaso lá de como for, que parecem ser de alto valor, são secos e vazios, não tem a essência de Deus. Verso 8: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes milagres e sinais entre o povo. Quem estava fazendo grandes prodígios? Quem era que estava fazendo grande milagre? Era Estevão, apenas cheios de fé e de poder. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos que parecem ser raríssimos, querem ser cheios totalmente de sabedoria, de conhecimento humano, de conhecimento dessa terra, buscar algo dessa terra, e estão vazios de Deus e do Espírito Santo e da manifestação do poder de Deus. Aonde e por quem se manifesta o poder de Deus? Naqueles que estão cheios do poder, cheios do Espírito Santo e cheios da manifestação de Deus em suas vidas. Porém, vaso de barro ser usado, sempre vai levantar-se os vasos de ouro para
e para dizer que não serve, e para querer quebrar os vasos que Deus faz. Verso de número 9: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga. Olha só quem é que está se levantando. Quem é da sinagoga, dos libertos e dos sireneus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Eu vejo aqui e deixa eu pensar, vasos de ouro querendo entender e disputar com Estevão, mas o verso seguinte diz que eles não resistiram à sabedoria de Estevão. Vaso de ouro não resiste à unção de Deus, dá a vasos de barro, porque em vaso de barro que tem a unção de Deus, a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus na sua vida, e vasos de prata e de ouro, secos, vazios de Deus, e não suportam ver vasos de barro serem usados por Deus. Mas a Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que Estevão falava. Posso te dizer algo? Vai se escandalizar não? Mas tem muito vaso de barro dando muito ouvido a vaso de ouro. Tem muito vaso que poderia ser usado tanto para transportar. Lembra do azeite da viúva? Enquanto tiver vaso, vai enchendo, vai enchendo. A casa do Senhor era para estar cheia de vasos todos cheios, transportando da presença, autoridade do Espírito. Só que a gente se depara com muitos vasos que a gente olha e diz: esse vai ser usado por Deus. Aí a gente vem parar, desistir, quebrar-se. E a gente fica imaginando o porquê. E a gente começa a entender que está começando a ouvir as vozes que parecem ser de ouro. Para de dar ouvido. Para de dar ouvido a quem quer parar você, porque na verdade não está te orientando, está querendo parar você. Se for de Bíblia, se for de Deus, amém. De homem, não deixe, porque tire o plano de Deus da tua vida. Chegaram para mim esses dias e disse: pastor, quantos anos o senhor está lá? Eu disse: em agosto vai fazer 3 anos. Eu até esqueci de postar a foto que o nosso primeiro culto de missões aqui. Quando terminar o culto eu vou postar. A irmã Luzia sentada bem aqui mesmo, Maria Luzia e o Diabo Daniel aqui em cima, Luiz Fernando pregando, e a minha família. Primeiro culto de missões. E o irmão conhecendo, me acompanhando nas redes sociais, ele disse: pastor, o que o senhor faz tanto? Eu disse: o que eu faço tanto para que a igreja hoje, podemos se dizer que, para a glória de Deus, o senhor tem uma quantidade boa de pessoas. Eu disse: nossa, glória a Deus. O que você faz? Eu disse: o que eu faço? Eu obedeço a voz de Deus, meu filho. Glória a Deus. Quais são os conhecimentos? Quais são as metodologias? Quais são as estratégias? Eu disse: a minha estratégia é eu orar de noite e dizer: Senhor, estou preocupado, me revela algo. É eu olhar para algo e dizer: Senhor, estou preocupado, estou desesperado, me orienta. Ele olhou para mim e disse: pastor, a igreja que eu estou pastoreando vai fechar. Eu disse: mas não abriu um dia desse? Foi. Eu disse: toda vez que eu passo eu vejo tanta gente. Eu disse: pois é, não deu certo. E eu me capacitei tanto, eu me busquei tanto, eu estudei tanto. Eu não quis falar. Mas talvez tenha sido um grande erro de buscar tanto aqui e se esquecer de onde vinha a nossa força, a nossa sabedoria. Muitos querem fazer, e diante de tanto conhecimento e sabedoria humana, pensa que é o suficiente para a obra. Eu preciso te dizer, vaso de barro, a excelência de Deus na tua vida é o suficiente. Depois que a Bíblia diz que Estevão foi cheio do Espírito Santo, de poder e de fé, os versículos seguintes é que vai dizer que Estevão agora estava cheio de sabedoria pelo Espírito de Deus. Meu filho, o que é que você tem para fazer a obra? É o Espírito e o poder de Deus, isso você já tem. Então faça, e as demais coisas o acrescente na tua caminhada. Mas a excelência de Deus não deixe sair. Aleluia. Aleluia. Muitos me criticam e dizem: pastor, você é tão novo, tem coragem de pregar tantas coisas e falar
Já viu tantas coisas que muitos olhos não viu de tanto crente. E já ouviu, já fez e já presenciou tantas coisas. E é por isso que eu prefiro continuar com aquele que nos concede a oportunidade de fazer a sua obra dia após dia. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus! Olha! Aleluia! Deixa eu encerrar. Todo vaso traz as suas marcas em suas rachaduras. Porque quando o vaso se racha, você vai querer consertar ele. E se não der certo, você vai colocar no cantinho da sua casa, você vai virar um rachado para esconder. Eu preciso te dizer que rachaduras na nossa vida, ela também nos ensina. Rachaduras, o oleiro, ele pega, ele conserta, ele refaz um novo vaso. Mas as rachaduras, elas nos ensinam, como a Bíblia diz. Paulo escrevendo, se você quiser nos acompanhar, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e versículo 10, você conhece o texto. Paulo nos escreve dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu entendo, forte eu sou. Isso é vaso de barro que entende o propósito dele na obra. Que em meio às suas fraquezas, Deus vai te usar. Em meio às rachaduras, Deus vai te usar. Muita gente critica, pastor, mas por que eu sofri isso? Por que eu passei por isso? Deixa eu te dizer, porque em momento específico, Deus vai usar as tuas rachaduras para curar a rachadura de outras pessoas. Você passou por vários propósitos, você passou por vários casos de problemas, dores e angústia, e suportou. Sabe por quê? Não foi Deus querendo te provar até a morte, não. Foi Deus estabelecendo algo na tua vida, para você restaurar outros vasos na casa do oleiro. As tuas rachaduras não é para você se quebrar e sair da casa, é para você deixar o oleiro refazer novamente o vaso e você aprender com elas. Todos os vasos têm as suas rachaduras. Todo vaso vai levar as suas pancadas, num transporte, numa ajeitada, numa mudança de ambiente. Você é vaso. Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 4, a leitura que foi feita, o verso de número 7. Agora acompanhe o verso de número 8 e número 9. Aleluia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Aleluia. Perplexos, mas não desanimados. Aleluia. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe quem é esse? Os vasos de barro na casa do Senhor. Mas você está de pé na casa do Senhor Jesus, e Deus ainda vai fazer muito mais em quem você confia. Aleluia. Você pode ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Uma fábula indiana nos diz que um jardineiro pegou 2 vasos, e todos os dias, para ele regar o seu jardim, ele pegava os seus 2 vasos e ia até o rio, enchia os 2 vasos completamente de água, e no caminho do rio até o seu jardim, ele percebe que um dos vasos está trincado. E enquanto na caminhada do rio ao seu jardim,
O vaso que está trincado está gotejando águas para fora, e todo o caminho que ele vai, e quando ele volta, ele vai aguando o caminho. Um dia o vaso disse: por que você me leva todos os dias ao rio? Eu estou trincado, você me enche de água, mas quando eu chego para regar o teu jardim, eu não tenho mais água, eu não sirvo para nada. O dono do jardim olhou para o vaso e disse: meu vaso, tu já olhou para o caminho, como é que ele está tão belo, cheio de flores, cheio de plantas vivas? Aí o dono do jardim olhou para o vaso e disse: eu te levo e te encho, no meio do caminho você vem aguando todo o caminho. Vasos bem determinados para aguar, para regar algumas plantações, mas tem vasos que foram trincados, sim, tem vasos que até foram quebrados, sim, mas foi para você regar plantas que ficaram pelo meio do caminho. Deixa eu te dizer, o jardineiro não desiste de você, ele vai continuar te enchendo, te enchendo e te enchendo, porque de você vai fluir grandes coisas para o reino do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Eu quero orar contigo, eu quero orar por você nessa noite. Não sei como está você nessa noite, não sei como você se sente na casa do Senhor nessa noite, não sei se um vaso rachado, não sei se um vaso trincado ou um vaso quebrado, mas nessa noite o que o Senhor diz: a minha excelência, o meu poder se manifesta em você, meu filho. O que Deus diz é: tem tesouro dentro do vaso de barro. Ah, meu Deus, fecha teus olhos nessa noite, deixa eu orar. Querido Deus, Pai eterno e Senhor, eu oro pela tua igreja nessa noite, Pai. Eu oro, Senhor, eu estou diante de uma igreja, Senhor, que a tua excelência, o teu poder, o teu Espírito se manifesta em vidas. Oh, aleluia, Senhor. Nessa noite, Pai, estende as tuas mãos, Senhor, e peço eu, Deus, refaz, Senhor, vasos, refaz, Senhor, homens e mulheres, Senhor amado, refaz, Senhor, aquele, Senhor, que o Senhor tem projeto, Pai, refaz vidas, Senhor, refaz, Senhor amado, pensamentos, meu Deus, Deus meu e Deus Pai. Receber
é o oleiro e somos o vaso em tuas mãos, Pai. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. E se você pode receber essa palavra, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia.